Brother correct. Big Brother loves you. Big Brother is watching you. War is peace. Double think, comrade, double think. Freedom is slavery. The Thought Police, comrade. Welcome to the Ministry of Love. Ignorance is faith. Vamos falar hoje sobre nove língua. O que é a nove língua, né? Quem já leu o livro 1984, escrito por Eric Arthur Blair, cujo pseudônimo era George Orwell, sabe do que eu estou falando. Mas, para quem não sabe, eu vou deixar na descrição um link para documentário, um link para o filme que eu encontrei e o link para o download do livro também, na gratuidade, aquele 0800 que eu adoro trazer. Mas é impossível você falar de nova língua sem falar do livro do Orwell, porque é o livro que traz o conceito, né, de nova língua, que apresenta como a nova língua se materializa, né, e que nós podemos verificar principalmente nas manifestações petistas e no pensamento esquerdista que está aí em voga, aí, que confunde bastante gente, justamente porque é fundado nos preceitos aí psicológicos da nova língua, se é que dá para dizer assim, né? Vamos lá. Para início de conversa, o George Orwell, ele foi um grande autor do século XX de ficção, e é curioso porque as análises que ele fazia e que deram origem à obra Revolução dos Bichos, por exemplo, ou ainda o próprio 1984, eram baseadas no totalitarismo. Mas esse totalitarismo, que ele tinha como referência era o soviético, era o fascismo na Itália, era a Alemanha nazista de Hitler, e ele morava na Inglaterra. E é curioso se a gente parar para pensar que ele tinha um viés de esquerda. Ele em si, ele era socialista, comunista e tal, né? Mas as referências dele sobre totalitarismo eram de doutrinas esquerdistas, né? Ou seja, ele tinha ainda assim a capacidade de enxergar o totalitarismo na própria linha de pensamento dele, coisa que os esquerdistas hoje não têm. E é cômico se você parar para pensar que quando os esquerdistas usam o George Orwell como referência e pegam lá as coisas emprestadas dele, esquecem-se que ele escrevia tudo isso com base no que ele via do que a própria esquerda implantava, né? Chegou até a participar da Revolução Espanhola, lá, da Guerra Espanhola, perdão, e chegou a participar do lado dos esquerdistas, ficou puto com Stalin, né, que ele usou depois como referência na Revolução dos Bichos. E assim, você percebe que o pensamento esquerdista ele é tão bagunçado, né, que no final das contas eles acabam se comendo, né? E é realmente assim, Stalin mata Trotsky, sai caçando todo mundo, enfim, né? Essa é a mente complexa deles. E aí você, através da nova língua, vai dar para você perceber como que funciona a mentalidade de um esquerdista, de modo que você vai entender porque não dá muito para conversar com eles, porque eles não são normais mesmo, tá? O que era a nova língua? Em 1984, é um livro de ficção, né? Praticamente uma profecia do Orwell. O personagem principal, ele é um funcionário do governo, encarregado de alterar o passado. Então ele escreve as manchetes de jornais, ele risca, ele faz aquela mudança das manchetes, a mudança das palavras, dos termos. E a nova língua é um idioma criado pelo partido lá, o partido totalitário, né? De modo que esse idioma ele é criado para favorecer a narrativa do partido, para favorecer a ideologia partidária, para impedir as pessoas de raciocinar, de usar o senso crítico, de criticar o próprio partido, né? E para impedir as pessoas de manifestar-se contra o partido. Então não importa o que o partido faça, o domínio da linguagem, o domínio da língua e do comportamento, ele impede as pessoas de ou expressar ou até mesmo compreender a contrariedade do partido.
das políticas do partido. O duplo pensar, por exemplo, onde o Ministério do Amor fazia a tortura e liberdade é escravidão, né, esse tipo de coisa. O que era esse duplo pensar? Era a capacidade, né, que as pessoas tinham lá de, embora elas soubessem, né, das coisas, elas tinham que manifestar aquilo que o partido queria e que não fosse desfavorável. Então, por exemplo, se o partido disser que o fascismo é um movimento de direita, totalitária, liberal, mas no fundo a história mostra mesmo que é um partido socialista de esquerda, centralizador na economia e tudo, a ideia é que as pessoas repitam que o fascismo era de direita, né? De modo que esse hábito ele fará com que o uso da narrativa, né, faça com que a verdade caia no esquecimento. Então é o hábito que vai criando a retórica e a narrativa favorável ao partido, né? Então você tem alguns conceitos, por exemplo, o crime deter. O que é o crime deter? Né? É a capacidade que a pessoa tem de refrear as próprias convicções e críticas ao partido, né? Então ela não poderia manifestar isso, né? De modo que esse hábito iria gerando pessoas que fossem subservientes ao partido. Você tem, por exemplo, o crime pensamento, que é a capacidade de pensar coisas contrárias e desfavoráveis ao partido. Então você não poderia nem pensar isso, né? Isso é o crime pensamento. Então você percebe que por isso que os petistas não conseguem fazer críticas ao próprio governo Dilma. Eu tive que ler um absurdo hoje de um esquerdista falando que o projeto da Dilma Rousseff era um projeto para a direita, né? E da onde que vem essa capacidade de emitir esse tipo de coisa absurda, né? Vem de cima. Porque a nova língua, ela é uma adaptação da língua, né? Além de você mudar os conceitos, mudar os significados de alguns conceitos, mudar os conceitos, mudar a aplicação dos conceitos, você acaba gerando um monte de papagaios de pirata que, não podendo pensar criticamente o próprio partido, não podendo olhar para o próprio rabo, eles acabam assimilando automaticamente, repetindo. Esse é um dos efeitos da nova língua, que foi o idioma que o George Orwell criou e colocou na sua ficção, né? Cujos efeitos nós podemos ver por aí. Uma pessoa que pense criticamente, sendo mulher, por exemplo, e não concorde com o movimento feminista, o que a nova língua vai dizer? Que essa mulher, ela não tem a sua autonomia de pensamento, que ela é um agente contrário ao ideal, à revolução, ao partido, né? E que ela deve ser ou torturada para concordar com o que o partido quer que ela concorde, que é o que aconteceu na obra, que é o que acontecia na obra de ficção, né? Ou que essa pessoa seja exterminada, levada ao paredão, que é o que acontecia na União Soviética. Então, inclusive trazendo a União Soviética, um dos filmes que tratam do stalinismo, que é o Crimes Ocultos, é curioso, porque qual que era a norma, né? A norma não existem crimes no paraíso. Não existindo crimes no paraíso, o governo soviético, lá, o governo socialista, ele impedia a averiguação de crimes que parecessem assassinatos, coisas do tipo, né? De modo a fazer com que as pessoas não raciocinassem, né? Não desconfiassem, porque olha, se o grande Stalin está dizendo que aqui não acontecem crimes porque aqui é o paraíso, né? Então o meu filho, ele não foi assassinado, não sei, passou um trem por cima dele, e o governo dava umas desculpas esfarrapadas mesmo para tirar a ideia dos cidadãos de que aconteciam crimes na União Soviética, porque aquilo era o paraíso em terra, né? Fazia eles acreditarem nisso. Então é um processo de manipulação mental muito profundo, né? E a linguagem é a principal ferramenta, o principal instrumento dessa manipulação. Então a nova língua, você vai pegar o fascismo, por exemplo, onde eles dizem que é coisa de direita, é coisa de coxinha, reacionário e tudo mais, né? Reacionário, que é outro termo que conceitualmente é alguém que quer voltar para o passado.
que é o querer voltar. Aí eles dizem que os conservadores e liberais são reacionários. Como? Ou é conservador ou é reacionário. E aí reacionário, ele perde a sua conotação original, né? E ele ganha um novo peso, né? Que é um xingamento puro. Assim como fascista, né? Vira um xingamento puro, né? Não remete mais ao fascismo, que era o regime implantado pelo Benito Mussolini, que veio do Partido Socialista, cujos principais integrantes do partido fascista eram membros do Partido Socialista, que era centralizador na economia, que era militarista, assim como Stalin era militarista e tudo mais. Ele perde toda essa conotação histórica, esse sentido, essa exatidão, né? E ele ganha um peso, uma carga de xingamento do oponente, né? Esse é um efeito da nova língua, tá? Hoje eu vi um cara no vídeo do Mamãe Falei, vou pôr aqui. O cara falou: eu sou anarquista, mas eu acho que o petróleo é uma questão estratégica para o Estado. Que porra então de anarquista que você é? Ou seja, já não tem sentido muita coisa. Que é isso? É efeito da nova língua, é o efeito do novo idioma, de uma nova narrativa, de uma narrativa favorável ao partido, né? Para que as pessoas não consigam pensar criticamente a própria doutrina do partido, a própria diretriz do partido, o próprio caminho que o partido está trilhando, né? Outro exemplo de nova língua: o impeachment. Processo legítimo, legal, com previsão constitucional, ditado pelo STF, chama de golpe. E não adianta querer conversar e tal, porque não vai, eles vão acreditar que é golpe. O que é isso? É efeito da nova língua. Olha o processo a que eles estão submetidos. Olha o processo a que eles estão submetidos. Quando você pega, por exemplo, opressor, outro termo. Tem coisa mais opressora do que o Estado? E como que alguém que quer mais Estado na nossa vida fala que o opressor é o empresário, é o capitalista, é o seu chefe? O Estado te rouba 5 meses de salário e o cara vem me dizer que o opressor é o seu patrão que te paga. Porra, velho, vem tomar no cu. Vai se fuder, tem cabimento conversar com uma gente dessas? A mente é totalmente embaralhada, eles não respeitam os termos porque eles foram submetidos a esse processo. E é curioso se a gente pensar que toda essa análise que o George Orwell, que era um esquerdista, né, um socialista, ele fez, foi com base em regimes totalitários de esquerda. Ou seja, a coisa pegou e a coisa funciona e a coisa está aí. O que é isso? É a nova língua. O Escola Sem Partido, a narrativa vira um projeto totalitário da direita. Então não tem como conversar com essa gente e achar que eles são normais. Tá? Vou deixar os links na descrição. Acho que por hoje é isso. Espero que tenha servido aí de alguma coisa para você usar aí no seu dia a dia e aprender que jogar com essa gente é meio difícil mesmo. Por tantos motivos, esse é um deles, tá? Assiste o documentário, lê o livro. Nada substitui a leitura de um livro, tá? Nenhum filme, documentário será melhor do que a leitura da obra, tanto em riqueza de detalhes quanto em aprofundamento. E é isso aí. I completed 72 VTCs with a return estimate of 76% on the GBS. Dr. LaFleur Super was an RTO at this time. No MVOs to report. For the last 3 weeks, more than 600 enemy soldiers were caught in a napalm attack and were incinerated.